Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, do quarto trimestre da classe adultos, cujo título geral é O Governo Divino em Mãos Humanas, Liderança do Povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. Então, tudo que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico, ou seja, a maneira de abordarmos a lição, está nesse slide. Você pode pausá-lo e ler essas informações importantes. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube, visto que os slides eles são melhor entendidos com a fala de quem está apresentando. E aí, se você gostar, você dá o seu like, o seu positivo, e o YouTube ranqueia melhor essa web aula, e outras pessoas que precisam desse material também terão acesso a ele com a sua ajuda, ok? A gente passa então para os objetivos específicos dessa lição, que são 1. Elucidar o ambiente familiar de Samuel. 2. Esclarecer que Samuel foi fruto de oração. E 3. Expor a dedicação de Samuel. Esses são os 3 pontos dos objetivos específicos dessa lição. A gente parte então para o texto áureo que diz: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel 1:20. E a verdade prática, o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. A gente passa para a leitura bíblica em classe, em 1 Samuel 1, do versículo 20 ao versículo 28. Aqui está a leitura, você pode pausar. E os versículos que eu achei mais importante, assim, que me tocaram mais intimamente, é o final, o versículo 27 e 28, onde Ana diz: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode complementar esta leitura com a leitura diária, feita de segunda a sábado. E você que é professor pode distribuir 6 post-its, né, aos seus alunos, já previamente, e no começo da aula eles podem ler de forma sequencial, se assim você achar que seja útil para o melhor desenvolvimento da sua aula. A gente passa então para a introdução da lição. O trecho que eu selecionei em amarelo diz o seguinte: Nesta lição veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário. E aí a gente sempre combina a conclusão para entender até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. Parte em amarelo da conclusão. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. A gente passa então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro a gente tem o ambiente familiar de Samuel, no segundo tópico Samuel, fruto de oração, e no terceiro tópico a dedicação de Samuel. No primeiro a gente tem o ponto 1, onde Samuel nasceu, 2, a bigamia presente, e 3, uma família piedosa. No tópico 2 a gente tem a humildade de Ana e sua amargura de alma, e por último o pedido de Ana. No terceiro tópico a gente tem o nascimento de Samuel, o cumprimento do voto e a dedicação de Samuel. Essa é a estrutura da lição,
Quando você consegue ver isso num único slide, você consegue acelerar o seu processo de absorção do conteúdo, porque você já sabe de antemão tudo aquilo que vai ser tratado. E para você, professor, a gente tem aqui a nossa dica, né, de gestão do tempo em aula, que 20 minutos no primeiro tópico, 25 no segundo e 25 no terceiro, considerando que na maior parte das escolas dominical nós temos um período de mais ou menos 1h10 do tempo em aula. Algumas têm mais e algumas têm menos. Então, fica aí a dica para você, professor, distribuir da melhor maneira que você achar necessário, ok? A gente passa então para o primeiro tópico, onde a gente vê onde Samuel nasceu, a bigamia presente e uma família piedosa. A gente faz isso a partir do próximo slide. Então, começando aqui onde Samuel nasceu, o trecho em amarelo diz, na verdade, o trecho lá embaixo, que é o trecho que corresponde melhor ao título que está nesse tópico, ok? Então, lá no final, no último ponto, está dito assim, ó, onde Samuel nasceu? Foi em Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu. Assim como seu pai Eucana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim. Então, para o trecho em amarelo, que diz o seguinte: os estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje, conflitos e maus tratos, poligamia, rivalidade entre irmãos e oposição entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel. Então, o auxílio que eu trago aqui é uma reflexão que no trecho em amarelo o comentarista nos faz pensar que de um modo ou de outro, toda família, em qualquer época e lugar, apresenta em sua estrutura pontos de desequilíbrio, tendo em vista que relacionamento humano é construção diária e difícil, mas Deus trabalha na vida humana considerando justamente essa nossa difícil condição. Então, para o trecho em amarelo, é esse auxílio, mas o trecho que corresponde lá em cima ao título é esse de baixo, tá? Então, ao lado temos o trecho que aponta especificamente para o título desse ponto 1. Fica aí a minha dica para você poder expandir o seu pensamento em relação à lição. Assim, a gente passa para o ponto 2, a bigamia presente. E aí o trecho que eu selecionei diz o seguinte: o autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha duas mulheres. Uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. E aí sobre esse ponto, como esse trecho está claro e enxuto, a minha recomendação é que se acrescente apenas a leitura de uma das referências. E não há necessidade de se prolongar, porque no Brasil essa prática ela é crime, né, e além da Bíblia condenar. Então, como a gente não tem essa prática aqui, não tem o porquê da gente esticar tanto esse ponto. E só para complementar, né, eu trouxe aqui um subsídio para vocês sobre a bigamia no Código Penal brasileiro. A bigamia está esculpida no Código Penal, artigo 235, que reza que contrair alguém sendo casado, novo casamento, pena e reclusão de 2 anos e 6 meses, ou de 2 a 6 anos. E o inciso 1, aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Mas, conforme o que eu li, na maioria dos casos, a pessoa que casa com o bígamo, ela também é enganada por ele. Então, a gente tem aqui o embasamento bíblico, onde não é a vontade de Deus, e também a proibição da lei brasileira para essa prática, ok? Então fica esse subsídio para vocês poderem expandir o pensamento em relação a esse trecho da lição. A gente passa então para o terceiro momento, uma família piedosa. Trecho em amarelo, de ano em ano, subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que distava de Betel 18 quilômetros ao norte.
Apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. E aí o que eu tenho para trazer a esse respeito é o seguinte: esse é um bom momento, principalmente para você, professor, em sala de aula, mas você, aluno, também está estudando em casa, refletir sobre a dimensão da dedicação, frequência, horários, participação, iniciativa, reverência que cada um de nós precisa ter em relação ao culto no templo, o chamado culto coletivo. Gente, na maior parte das igrejas, principalmente no nosso meio pentecostal, de certa forma a gente tem uma tendência a deixar algumas coisas que são importantes irem caindo no esquecimento, né? O horário do início do culto, o momento da oração anterior ao início dos hinos, onde é fundamental a oração para nós que somos crentes. E eu estou dizendo isso para vocês e tenho falhado também nesse aspecto. Não estou me colocando fora disso, não estou me excluindo, estou dentro disso. Essa reflexão é para mim também. Que tipo de dedicação a gente está tendo ao culto coletivo, né? Nós chegamos na igreja para prestar um culto a Deus ou nós estamos esperando que um culto seja um culto confortável, um culto agradável, em que o nosso ego seja massageado, por exemplo, né? Que a gente saia satisfeito com louvor perfeitamente tocado pelos músicos, perfeitamente cantado pelos cantores, que a palavra seja uma palavra profunda, dada pelo pastor ou por algum convidado, e a gente saia satisfeito do culto. Não, a gente precisa entender que o culto começa com oração, que a gente precisa chegar antes do horário anunciado pelo pastor como horário de início do culto, para justamente orarmos. A gente precisa voltar, na maioria das nossas igrejas, a orar de joelho, que a gente não ora mais de joelho. As pessoas chegam na igreja, algumas sentam, baixam a cabeça, faz uma oração bem rápida e já começa a conversar, salvo aqueles que têm algum problema e não pode se ajoelhar. Os demais, nós devemos nos ajoelhar, clamar a Deus, pedir perdão dos nossos pecados, pedir a bênção de Deus sobre o nosso culto, que Ele aceite o nosso culto em Cristo. A gente precisa participar mais ativamente dos trabalhos da igreja. Eu não digo que a pessoa precisa fazer 4, 5 trabalhos, porque sou contra isso. Eu acho que você precisa fazer uma coisa e fazer muito bem feita, aquela uma coisa só, e rejeitar o resto, mas fazer perfeitamente aquela função do conjunto que você está participando, seja o que for. Seja o que for, fazer com dedicação. E a gente precisa refletir sobre isso. Então, professor, reflita com seus alunos em sala de aula, e você que está estudando, reflita sobre qual tem sido a sua prática em relação a isso, qual tem sido a sua dedicação, e a gente pode usar isso como um recomeço para melhorar o nosso comportamento de culto diante do nosso Deus, ok? Fica aí a minha dica para esse trecho. Assim, a gente fecha, então, o primeiro tópico, dando aqui os apontamentos que podem te ajudar a expandir o teu estudo sobre essa lição e ela ser mais assertiva para você e até mais agradável. A gente passa então para o tópico 2, vamos falar sobre a humildade de Ana, Ana e sua amargura de alma, e o pedido de Ana, a gente faz isso a partir do próximo slide. Então a gente tem a humildade de Ana, o trecho selecionado, Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse, perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. E aí, sobre esse trecho, a minha dica aqui é o seguinte: esse trecho é uma ótima oportunidade para avaliar como estamos nos comportando diante de situações parecidas com a de Ana. Você que é professor pode esquentar a questão com os seus alunos em sala de aula. Como que a gente se comporta diante das provocações? Como a gente está se comportando diante de situações adversas que vêm sobre nós, de pessoas que falam mal da gente? A gente está se comportando como o mundo? A gente está falando, não, vai ver, tá mexendo comigo, então vamos ver como vai ficar a coisa. A gente está se envolvendo em fofoca, por exemplo, de redes sociais, né? Alguém provoca a gente vai lá, coloca um post provocando a pessoa também. Será que esse é o comportamento que Deus quer de nós? Ou é muito ao contrário? Ele não quer que a gente ajoelhe no chão e peça para ele ter misericórdia da pessoa que está falando mal da gente, da pessoa que está nos provocando, ou em diversas situações. Isso é só apenas um exemplo. A gente precisa olhar para nós e falar, a gente está servindo a Deus de forma modelada em Jesus?
A gente está seguindo o formato que ele deixou para a gente diante dessas situações? E aí fica essa questão que pode dar uma aquecida nesse ponto da lição e gerar fruto, né? Para que reavaliemos o nosso comportamento nesse sentido e melhoremos para a glória de Deus e para a nossa alegria. A gente passa então para o ponto 2, Ana e sua amargura de alma. É o trecho em amarelo. Toda a situação na qual vivia fez com que sua alma tivesse grande amargura, tá? Esse trecho pode ser complementado sob medida com o Salmo 142. Olha só que interessante. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Que salmo extraordinário que encaixa perfeitamente nessa situação de amargura de Ana. A gente passa então para o ponto 3, o pedido de Ana. E aí a gente tem, Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido, ela fez um voto mencionando duas promessas. Primeiro, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. Para pensar, afinal de contas, temos cumprido aquilo que temos prometido ao nosso Deus? Como, por exemplo, se esforçar para ter uma vida santa e útil no seguir a Cristo. Olha só que interessante, gente. Uma vez eu ouvi de um pastor e eu guardei aquilo, nunca mais esqueci. Ele disse que nós trocamos o seguir a Cristo pela chamada adoração. As pessoas, elas entram nos templos para louvar a Deus, glorificam a Deus naquele período que estão ali, mas na vida cotidiana elas não seguem o exemplo de Jesus. Às vezes tem Jesus na camiseta, tem Jesus no adesivo no carro, tem Jesus na geladeira, tem Jesus num chaveiro, num monte de lugar. Só não tem Jesus na vida como modelo, mostrando-se ao mundo como Jesus foi. Então se comporta no mundo como se fosse uma pessoa do mundo, quando na verdade deveria se comportar como sendo uma extensão da pessoa de Jesus. Porque se somos corpo de Jesus, nós somos uma extensão dele mesmo na terra. E o que ele espera de nós é que sejamos como ele. Então a gente precisa pensar nisso também, para ver se a gente está fazendo, né? Fazendo promessa ao Senhor: Senhor, eu vou ser exatamente aquilo que o Senhor quer, vou me esforçar para isso. E na verdade a gente está sendo outra coisa. Então fica essa reflexão importante também sobre esse ponto. E aí a gente finaliza o tópico 2 e parte então para o 3, o nascimento de Samuel, cumprimento do voto, dedicação de Samuel a partir do próximo slide. Aí a gente tem o nascimento de Samuel, parte em amarelo, Ana concebeu, teve um filho e o nomeou Samuel, que pode significar ouvido de Deus ou seu nome é poderoso. E aí, para esse trecho, uma ótima maneira de complementar esse trecho pode ser a reflexão sobre o Cântico de Ana. Veja uma parte dele. Senhor, é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. 1 Samuel 2, versículo 6 ao versículo 8, parte do Cântico de Ana, mas a minha recomendação é que você leia ele inteiro como complemento a essa parte que já está bem enxuta e bem clara, ok? A gente passa então para o
O ponto 2, o cumprimento do voto. Parte em amarelo, após ser desmamado aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli, como cumprimento do voto feito por sua mãe. Assim o casal cumpriu conforme o prometido. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Eclesiastes 5, versículo 4. No nosso grupo de EBD, o EBD+, no WhatsApp, alguém colocou lá como que entregar uma criança desmamada a um velhinho como o sacerdote Eli. Mas a gente precisa lembrar que há pouco tempo atrás a gente estudou uma lição inteira sobre o tabernáculo, gente. E todos nós sabemos que não havia somente o sumo sacerdote e os sacerdotes trabalhando. A tribo inteira de Levi estava envolvida com o trabalho do tabernáculo. Vários levitas tinham funções correspondentes à zeladoria do tabernáculo e auxílio aos sacerdotes. Então, o livro de Samuel é escrito colocando em relevo nesse ponto Eli e os seus filhos, mas na verdade tem toda uma família trabalhando em prol disso. Por isso que a gente vê Samuel, quando crescido, ele não se torna o sumo sacerdote, ele se torna sacerdote. A família de Eli continua ali, eles são da linhagem de Arão. Então a gente precisa entender isso, tá? Lembrar da lição passada para entender que um bebê de 3 anos não foi entregue a um sacerdote velhinho para cuidar dele, mas foi entregue a uma estrutura de pessoas que estavam ali para trabalhar em favor do andamento do tabernáculo, ok? Fica aí essa dica para vocês que tiverem essa dúvida. Eu coloquei aqui o ponto 3 junto, porque ele tem uma correspondência com o ponto 2, a parte em amarelo, onde fala da dedicação de Ana, complementa a parte final do ponto 2. Ana lembrou a Eli de que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim, Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para o Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável, ok? Assim, a dica é como as partes principais desses dois trechos se complementam, você pode abordá-los de uma única vez. Quem achar que assim deve fazê-lo, tá aqui a minha dica para vocês, ok? A gente então fecha esse terceiro tópico de forma enxuta, clara e objetiva, para que você possa expandir o seu pensamento. Então tá aqui, apresentamos toda a estrutura que está na lição, para que você, partindo disso, possa estudar de uma maneira mais otimizada, mais objetiva, mais clara, tá? E até mais agradável, e chegar aonde você precisa no entendimento da lição. A gente fecha com a conclusão, então, como esta lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, voltarmos à sua casa, conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Que maravilha! Então, o que fica em relevo nessa lição é a questão da determinação de Ana e a oração, irmãos, que tem faltado na vida de muitos crentes como algo principal. Oração, dedicação de vários momentos durante o dia à oração, como era na vida de Daniel, como era na vida de Moody, quando perguntaram para ele quanto tempo ele orava por dia. Ele falou: não sei quanto tempo eu oro, o que eu sei é que eu não passo 1 hora sem orar. Então, que essa prática venha sobre as nossas vidas e nós também possamos, irmãos, receber as grandes bênçãos de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade e para o nosso mundo. Amém? Espero ter contribuído com vocês. Como eu sempre digo, essa não é uma lição completamente expandida, porque o objetivo aqui é o plano de estudo que te dá nortes, que te dá horizontes para que você possa expandir o seu entendimento sobre a lição. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esse material com você.
Se você puder, divulgue para outras pessoas que você acha que necessita, para que elas também tenham acesso. Muito obrigado e, se Deus quiser, a gente se vê na semana que vem para mais um plano de estudo. Deus abençoe a todos vocês. Até lá!